eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e revisões devem ser feitas utilizando como base as nossas videoaulas, tá bom? Lembrem-se de permanecer em um local tranquilo, com o material sempre organizado. A organização faz com que os nossos estudos se tornem ainda mais perfeitos, tá bom? Então, daremos continuidade à nossa disciplina do espanhol. Por favor, peguem o caderno e a bolsinha de lápis, já que estes são os materiais que estamos usando nas nossas aulas. Como nos outros vídeos, vou pedir para vocês para que escrevam Colégio Emaús, a data, o número da videoaula e então, lá no final, quando estivermos com os exercícios, escrevam uma pergunta e logo após a resposta. Vocês vão precisar pausar o vídeo, mas não tem problema, é só pausar o vídeo quando eu ler a pergunta e depois escutar a resposta, refletir sobre ela, passar para o caderno e dar play novamente, tá bom? Vamos primeiro fazer um apanhado, porque tivemos aí algumas aulas online. Vamos fazer um apanhado do que estudamos sobre as fábulas e os contos, porque estamos indo para um novo gênero de literatura. Los cuentos y las fábulas son textos hechos para niños, pero muchas veces son apreciados también por adultos. Podemos aprender muchas cosas en relación a moralejas y muchas enseñanzas relacionadas a las acciones de los personajes. El cuento y la fábula nacieron en la tradición oral y tenía por principio enseñar a los niños las cosas de la vida en su época. Ya leímos un cuento y una fábula. Vamos ahora a leer otro género literario, pero primero vamos a aprender sobre él. Vamos a estudiar la poesia. Então, meninos, aqui está a tradução, tá? Esse tipo de atividade serve para muitas coisas. A primeira é treinar o ouvido. A segunda, treinar a leitura. E a terceira, treinar a escrita, tá bom? Vamos ler aqui e aí eu explico, tá? Os contos e as fábulas são textos feitos para crianças, mas muitas vezes são apreciados também por adultos. Podemos aprender muitas coisas em relação às morais e muitos ensinamentos relacionados às ações dos personagens. O conto e a fábula nasceram na tradição oral e tinha por princípio ensinar às crianças os fatos da vida em sua época. Já lemos um conto e uma fábula. Vamos agora ler outro gênero literário, mas primeiro vamos aprender sobre ele, pois vamos estudar a poesia. Então, só relembrando, as fábulas são histórias com animais como personagens, animais que têm, então, uma inteligência muito ligada à inteligência humana. Eles passam por situações muito parecidas com as do cotidiano do ser humano, e servem, então, para mostrar para a gente como agir em determinadas situações, sempre trazendo um ensinamento através da moral da história. Os contos, entretanto, apesar de ter muitas características parecidas, como o fato de trazer ensinamentos, mostrar como devemos agir em determinadas situações, e também tem alguns animais inteligentes, Existem várias histórias em que os animais desses contos são muito inteligentes, mas normalmente não são tantas, Temos aí o gato de botas, o príncipe sapo, apesar de que o príncipe sapo, a princesa e o sapo, o príncipe rana, são histórias em que era um humano que se tornou um animal, Então é diferente. Eu acho que o gato de botas e o patinho feio são os principais que utilizam os animais como contos, como personagens. Mas o patinho feio, ele nasceu de uma fábula. Então, estão aí entrelaçados. O que acontece é que os contos, diferente das fábulas, utilizam seres humanos, como personagens, em situações que nós não viveríamos, Normalmente os contos utilizam recursos fantasiosos, que é o que a gente chama na literatura de fantásticos, É uma literatura fantástica, porque ela traz elementos que não são reais, muitas vezes, como magia, animais que não existem, seres que também não existem, tá? Então, essa é uma das diferenças. Bom, e agora vamos lembrar também, como nasceram esses textos na tradição oral. Tradição oral significa falada, Não tinha uma escrita, então essas pessoas
ouviam de seus pais, que ouviram de seus pais, e aí contariam para os seus filhos. E assim por diante, até que um momento alguém resolveu, vários alguéns resolveram escrever essas histórias e guardá-las para sempre ali no papel. La poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor o la vida. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. Antiguamente, la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre, donde el autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo. Por otra parte, cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, el cual fue propuesto por la UNESCO en el año 1999, con la finalidad de destacar la poesía como uma manifestação cultural, criativa e inovadora. Então vamos ler a tradução e aí eu explico para vocês. A poesia é um gênero literário que se caracteriza por ser a manifestação, por meio da palavra, dos sentimentos, emoções e reflexões que pode expressar o ser humano em torno da beleza, o amor ou a vida. Bom, a poesia ela sempre vai ter uma carga emocional muito grande, né? Normalmente as poesias elas são mais emocionantes, elas trazem ali os sentimentos do autor, as emoções que ele está sentindo, as reflexões que ele faz a respeito de coisas muito profundas, né? Como o próprio sentimento, a relação dele com as pessoas, né? Então sempre são muito bonitas, né? O fato de ter, né, essa estrutura também, a gente vai ver lá na frente, também faz com que essa poesia seja mais agradável aos ouvidos. Como tal, pode estar composta tanto em verso como em prosa. Verso, então, são essas poesias que são escritas linha por linha, né? Descendo para a próxima linha, escreve-se a frase, desce para a próxima. E prosa seria um texto escrito desde o princípio da página até o final, como os textos que normalmente a gente escreve. Esse texto, por exemplo, é um texto em prosa. Daqui a pouco a gente revê a história do verso e da prosa. Antigamente, a poesia se escrevia unicamente em versos, regendo-se por um conjunto de normas sobre a composição denominada métrica. A métrica, antigamente, de um poema tinha que ser muito precisa. O mesmo número de sílabas, as mesmas terminações, as mesmas palavras parecidas no meio das frases. Então, era realmente muito difícil escrever poesia. Mas hoje não é assim. A poesia moderna se caracteriza pelo predomínio do verso livre, em que o autor tem liberdade total para dispor e organizar os versos no texto e buscar seu próprio ritmo. Por outra parte, em cada 21 de março se celebra o Dia Mundial da Poesia, o qual foi proposto pela UNESCO no ano de 1999, com finalidade de destacar a poesia como uma manifestação cultural, criativa e inovadora. Então, nós temos aí, né, mostrando que antigamente existia a métrica e todas as poesias eram realizadas assim, né? Mas a poesia moderna, ela é livre, os versos são livres. E o autor, ele pode fazer, né, escrever esses versos da maneira que ele achar que vai ficar melhor na sua obra. E aqui descobrimos que dia 21 de março é o Dia Mundial da Poesia e proposta pela UNESCO, né? Então, no mundo todo, no dia 21 de março, comemora-se o Dia da Poesia. Olha só que interessante, né? Agora vamos fazer uma pequena atividade em relação a esse texto que lemos sobre a poesia e sobre as fábulas. Então, por favor, escrevam as perguntas no caderno, reflitam sobre as respostas, não só copiem, tá, meninos? Reflitam sobre elas, escrevam também aí no caderno, tá bom? 1. ¿Cuál la principal distinción de los cuentos, fábulas y poesías en relación a la estructura del texto? Então, qual a principal diferença dos contos, fábulas e poesias em relação à estrutura do texto? Son la manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor o la vida. Ou seja, as poesias são feitas com versos e estrofes, enquanto as fábulas e os contos são feitos em prosa. Temos aí, né, essas duas maneiras de falar da poesia.
¿Cuál la diferencia entre las poesías antiguas a las modernas? Las poesías antiguas tienen rimas con métricas y las poesías modernas pueden ser libres. Então, as poesias antigas têm as rimas, as métricas, são várias regras, né? E as poesias modernas podem ser mais livres. ¿Cuál la principal característica de poesía de acuerdo con el texto? Então, tá aqui, tá? Las poesías son hechas con versos y estrofas, mientras las fábulas y los cuentos son hechos en prosa. Las poesías pueden ser escritas en versos ou pueden ser escritas também em prosa. Existem, meninos, poesias em prosa. Normalmente as poesias em prosa, elas vão ser rimadas, tá? Mas elas existem. As poesias podem ser escritas tanto em prosa quanto em verso. Então, as poesias podem ser escritas tanto em prosa quanto em verso. E agora a questão número 5. Lê o poema a seguir para responder a las cuestiones. Então, vamos ler esse poema juntos, tá bom? Conversación de pájaros, canción en mi mayor. Juan Luis Martínez. 10 pájaros conversan justo ante mi ventana. Hablan en pajarístico de quién sabe qué. Unos ríen en do, otros discuten en re. Silbando melodías se pasan la mañana. Los cables de la luz son su ala de conciertos y su única orquesta son sus picos abiertos. A veces en la cama, la noche aún oscura, los oigo parloteando en mi fa sol la si, y así juntando voces de pájaro escribí en sueños la canción que adorna esta partitura. Bom, então temos aí esse poema do Martínez, Juan Luis Martínez, que é muito bonita. Vamos ver o que está falando? Conversação de pássaros, canção em mi maior. 10 pássaros conversavam bem na frente da minha janela. Falam em passarístico de quem sabe o quê. Uns riem em dó, outros discutem em ré, silvando melodias se passam amanhã. Os cabos da luz são a sua sala de concertos e a sua única orquestra são seus bicos abertos. Às vezes, na cama, à noite ainda escura, eu os escuto cantando em mi, fá, sol, lá, si. E assim, juntando vozes de pássaro, eu escrevi em sonhos a canção que adorna essa partitura. Então, temos aí uma pessoa, né, que tem pássaros na sua janela sempre, que utilizam os fios, né, dos cabos elétricos como sua sala de concertos e ficam ali discutindo, brincando, rindo e cantando para ele. É bem bonito esse poema, né? Explique por que el texto Conversación de pájaros del chileno Juan Luis Martínez puede ser considerado una poesía. Porque tiene la estructura en versos y estrofas y también tiene rimas. Então, por que é considerado uma poesia? Porque ele tem uma estrutura de versos e estrofes, né? Então, aqui, o que é um verso? 10 pájaros conversan justo ante mi ventana. Isso é um verso. Outro verso, hablan en pajarístico de quién sabe qué. E o que é uma estrofe? Esse conjunto de 4 versos que formam um bloco. A gente soltou uma linha, temos outra estrofe. Soltamos uma linha, outra estrofe. Ou seja, esse poema tem, então, 10 versos e 3 estrofes. Explique a expressão hablar en pajarístico. Então, o que significa hablar en pajarístico? El autor crea un nombre como si fuera una lengua de los pájaros para explicar que están cantando. Então, o autor ele cria esse nome, né, para tentar explicar a língua dos passarinhos. É como se fosse a língua dos pássaros, o passarístico. 8. ¿Sabes qué significan las palabras do, re, mi, fa, sol, la, si? Vocês sabem o que significam as palavras do, re, mi, fa, sol, lá e si? São notas musicales, então são notas musicais. Como os pássaros não têm fala, né? Eles têm apenas o pio, o piado deles. Isso quer dizer que eles têm, então, uma melodia. Então, quando o autor vai falar que eles estão conversando, o que eles falam é do, ré, mi. Então, eles estão cantando, né? Então, ele usa as notas musicais para criar essa ideia de que eles somente cantam. E ao cantar também estão se comunicando.
E o 9, ilustrar o poema no caderno. Vocês podem utilizar, né, aquela imagem que eu usei ali, os fios, né, como inspiração, né, os fios dos cabos formando quase cordas de violão e os pássaros ali, utilizando como sala de concerto. E não se esqueçam de enviar a fotografia dessa ilustração pra gente, tá bom? Bom, antes de terminar, vou deixar vocês com essa poesia que é muito bonita. Poesia é chuva que se espalha sobre a telha. É o vento nas asas da borboleta de papel. É a flor do jarro esperando a abelha. É o olhar da criança em que a gente se espelha. É a nuvem que a gente adestra em cordel. Esse poema é da Lídia Vasconcelos e eu queria falar para vocês para ler bastante, a todo momento. A leitura transforma o mundo e transforma a gente também, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.